Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rosimar. Boa tarde a todos que vão assistir esse vídeo aí no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Então, nós convidamos a todas e todos para orarmos juntos. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo nessa tarde, que os espíritos amigos possam estar conosco, aqueles também que se dispõem a estudar essas obras do nosso querido Leon Denis, que possamos estar juntos, aprendendo e também que possamos receber a intuição do nosso querido Leon Denis para o bom entendimento desta obra. Agradecemos a Deus pela oportunidade e pela permissão que espíritos do bem estejam conosco. Que cada lar aqui representado, depois, nesse estudo, seja envolvido, assim como os nossos lares nesse momento, para que estejamos cada dia mais transformados no ponto de trabalho do bem. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos envolva com o seu manto de luz, de paz, de amor, de equilíbrio, e que possamos, através dessas obras de Leon Denis, transformarmos o nosso conhecimento em práticas no bem. Que assim seja. Então, hoje, nós estamos aqui mais uma vez estudando o livro O Porquê da Vida, do nosso querido Leon Denis. Esse livro, ele é bem pequenininho, né? Se a gente for ver mesmo, tem aqui 40 páginas, e aí já tem um resumo final do livro. E como a gente viu lá na introdução, para quem ainda não está chegando agora, né, ainda não assistiu nenhum estudo, a gente sempre faz uma introdução dos livros, né, antes da gente começar. Então, dá uma volta lá, para entender mais ou menos como é que funciona, né, os nossos estudos. Mas, só para a gente relembrar aqui também, nós temos 8 capítulos nesse livro, né, de estudos. O 9º capítulo é um resumo e uma conclusão, que é o que a gente vai ver hoje. Só que aí depois, a partir dessa edição que a gente tem aqui, a minha edição é a 23ª, mas eu acho que bem antes disso, deixa eu só ver se tem uma indicação aqui. O próprio editor já colocou aqui, acrescentou as correspondências de Lavater. E são cartas interessantes que vão trazer também considerações importantes, né, sobre o mundo espiritual. E interessante que essas cartas foram escritas em 1700, século XVIII, né, final de 1700, 796, mais ou menos. Então, só para, né, estamos fazendo aqui meio que um resumão do livro. Hoje a gente termina o livro Porquê da Vida, mas ele ainda tem uma segunda e uma terceira parte, né? Depois a gente vai estudar um item, né, chamado a Reencarnação e a Igreja Católica. E no finalzinho do livro, eles colocaram também um resumo do romance Giovanna. Essa parte nós não vamos ver, porque a gente já estudou esse livro, Giovanna. Então, não tem necessidade da gente voltar. Quem quiser acompanhar esse estudo, ele é bem bacana, é um livro pequenininho também, do Leon Denis, é o primeiro romance espírita dele, tá aí na nossa playlist, né, no YouTube. É só acessar a playlist Leon Denis e tem lá o livro Giovanna. É bem bacana. Então, vamos começar aqui, né? Eu vou começar lendo, e é um resumo, como eu disse, né? O capítulo 9, ele é um resumo, onde Leon Denis vai trazendo aquilo que a gente conversou no livro todo. Então, assim,
a gente vai mais ler hoje, e aí, né, eu dou uma paradinha aqui de vez em quando, se você quiser comentar alguma coisa, Ricardo, você vai falando também. Então, capítulo 9, resumo e conclusão. Em resumo, os princípios que decorrem do novo espiritualismo, princípios ensinados por espíritos desencarnados em muito melhores condições do que nós para discernir a verdade, são os seguintes: existência de Deus, inteligência diretriz, alma do universo, unidade suprema, onde vão terminar e harmonizarem-se todas as relações, foco imenso das perfeições, donde se irradiam e se espalham no infinito todas as potências morais, justiça, sabedoria, amor, imortalidade da alma, essência espiritual que encerra no estado de germe todas as faculdades, todas as potências, é destinada a desenvolver estas pelos seus trabalhos, encarnando em mundos materiais, elevando-se por vidas sucessivas e inumeráveis, de degraus em degraus, desde as formas inferiores e rudimentares até a perfeição na plenitude da existência. Comunicação entre vivos e mortos. Ação recíproca de uns sobre os outros. Permanência das relações entre ambos os mundos. Solidariedade entre todos os seres, idênticos em origem e nos fins, diferentes somente em situação transitória. Uns no estado de espírito, livres no espaço, outros revestidos do invólucro perecível, mas passando alternadamente de um estado a outro, não sendo a morte mais que um tempo de repouso entre duas existências terrestres. Eu vou dar uma paradinha rápida aqui, que ele traz... Só vou ler esse último item aqui. Progresso infinito, justiça eterna, sanção moral. A alma livre em seus atos irresponsável edifica por si mesma o seu futuro, conforme seu estado moral. Os fluidos grosseiros ou sutis que compõem seu perispírito e que atraem a si, pelos seus hábitos e tendências, esses fluidos submetidos à lei universal de atração e gravidade, a arrastam para essas esferas inferiores, para esses mundos de dor onde ela sofre, expia, resgata o passado. Ou então a levam para esses planetas felizes, onde a matéria tem menos império, onde reina a harmonia, a bem-aventurança. A alma, na sua vida superior e perfeita, colabora com Deus, forma os mundos, dirige suas evoluções, vela pelo progresso das humanidades e pelo cumprimento das leis eternas. Eu acho interessante, né, quando ele fala aqui, não sendo a morte mais que um tempo de repouso entre duas existências terrestres. A gente vai lembrar aqui que Leon Denis, ele é um contemporâneo de Kardec, mas ele é bem mais novo que Kardec, né? Então, ele conheceu Kardec com 18 anos, mais ou menos, ele era um jovem rapaz, né? Quando ele conheceu Kardec. E Kardec já era maduro, né? Já tinha os 50 anos dele. Então, a partir do que ele estudou da própria codificação, ele foi também ampliando um pouco o nosso olhar. A gente vai ver nos outros livros a maturidade do Leon Denis, como é que ele amadureceu nessa encarnação dele, né? Porque ele começa com alguns conceitos ainda bem básicos e às vezes ele até traz algumas questões assim, quer ver quando ele fala aqui,
Eu não marquei essa parte. Essência espiritual que encerra no estado de gênero suas faculdades. Daqui a pouco eu acho de novo, mas voltando aqui nesse item que eu trouxe, né? Quando ele fala, não sendo a morte mais que um tempo de repouso entre duas existências. Não é bem assim, não é um tempo de repouso, né? Você não vai para o mundo espiritual ficar lá. Isso é um conceito muito da Igreja Católica, né? As penas ou gozos eternos. E Kardec desconstruiu essa ideia. Ele trouxe para a gente uma percepção muito grande de que o mundo espiritual é também um mundo de trabalho, de evolução, mas só que vou trocar essa palavra evolução por conhecimento, né? O mundo espiritual é um lugar que a gente se capacita também, que a gente cresce, usando esse sentido da evolução como um crescimento de conhecimento, amplia nosso conhecimento. Então, por exemplo, a gente tem o próprio André Luiz, que nas obras dele, que veio depois, né, que aí complementa um pouco isso aqui, André Luiz é um exemplo desse espírito que quando chega no mundo espiritual, ele evolui não no sentido que ele, no mundo espiritual, ele vai para outros mundos mais elevados, não. Essa etapa material, a gente tem que passar, né? O que ele aprender no mundo espiritual é o que vai dar suporte para ele chegar aqui na encarnação e não se equivocar tanto, né? Então, assim, só queria dizer isso porque eu achei interessante, né? O Leon Denis ainda trazer essa questão. E aí, a gente pode dizer que a morte ela é um tempo de se capacitar para uma nova experiência. Então, eu trocaria só esse termo que ele usa aqui, né? E a gente tem um exemplo no livro Nosso Lar, que é a reencarnação da Dona Laura. É tão importante esse tempo que a gente fica lá no mundo espiritual, que a Dona Laura, quando ela vai reencarnar, que ela está vivendo as angústias dela, que todos vivemos, né? Afinal de contas, a gente vai vir para um mundo onde tem uma instabilidade muito grande. A Dona Laura, no momento que ela está triste, acabrunhada, ela recebe a orientação, né? Ela fala assim, você está esquecendo da quantidade que você trabalhou aqui e do quanto de merecimento você vai ter lá, você vai ser muito amparada por causa do trabalho que você fez aqui. Então, eles usam essa questão até do bônus hora, né? Então, lá é um lugar, sim, de trabalho também. E a partir do que a gente faz lá, a gente vai conquistando recursos para a gente usar aqui também, né? Então, assim, o amparo espiritual, não que tenha alguém aqui que esteja desamparado, não é isso, não. Mas o suporte, quanto mais a gente busca esse trabalho no mundo espiritual, esse conhecimento, mais a gente vai ter esse suporte também. Nesse iniciozinho que você leu, ele traz aqui, né, como a gente está fazendo um resumo, chegando à conclusão, ele mostra aqui os fundamentos do Espiritismo, né, que são existência de Deus, a imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências e pluralidade dos mundos, né? Aqui são 5. A gente sabe que tem mais coisa, igual ele está falando da lei do progresso aqui. Então ele está resumindo aqui, lembrando que esse livro foi escrito em 1885 e o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Hoje está até fazendo 18 de abril, está fazendo aniversário, né? E colocando também, né? Ele colocou também os princípios básicos
a existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, esquecimento temporário das vidas passadas, a comunicabilidade com os espíritos, a fé raciocinada, a lei de evolução e a lei de amor. Então, é muito interessante isso aqui, só para a gente relembrar, né? E ele traz também, o trechinho que eu queria lembrar aqui no início, eu não estava conseguindo, né? Logo no primeiro parágrafo ele fala, princípios ensinados por espíritos desencarnados. Por que eles frisam isso, né? Porque, na verdade, a gente sabe que Kardec participou efetivamente da codificação, e ele é o responsável pela codificação, não dá para negar isso. Mas ele não queria ter esse título de fundador de uma doutrina. Então, o tempo todo, o próprio Kardec, ele traz isso, né? Dizendo, olha, é uma doutrina dos espíritos. Mas para dizer isso, né? Às vezes, no movimento espírita, a gente equivocadamente fala, não foi Kardec, foram os espíritos. Não, foi Kardec, sim. A gente não pode desmerecer o trabalho dele. Kardec foi fundamental. Tá certo que se não tivesse Kardec, teriam outros que poderiam fazer, mas não seria a mesma doutrina, com certeza não seria a mesma doutrina. Então, assim, eu acho interessante, ele sutilmente fala, né, a doutrina dos espíritos desencarnados, em muito melhores condições do que nós, para discernir a verdade. Em muito melhores condições, porque do plano espiritual, eles também têm condições de ter uma visão melhor daquilo que acontece de verdade. Algumas coisas puderam ser reveladas, outras não. Moralmente falando, a maioria são espíritos moralmente mais evoluídos que nós, alguns mais, outros menos, mas mais evoluídos, talvez, né? Com certeza mais evoluídos do que eu, né? Isso é certeza absoluta. Mas o que eu quero dizer é que não dá para dizer que todos os espíritos que participaram da codificação eram espíritos elevados, superiores. Que a gente tem que pensar até nas comunicações, nas manifestações físicas, né? Que eram feitas por espíritos inferiores, mas que contribuíram muito, porque sem elas a gente não teria dado o passo inicial de Kardec ir lá para poder estudar o fenômeno. E o estudo do Kardec deve ter tido também muitos espíritos mistificadores que foram descartados pelo estudo do Kardec, pela seleção de tudo que ele perguntava. Então, foi bem complexo e bem cientificamente estudado, né? Tinha espírito de toda categoria tentando participar disso aí, da codificação. Uma última coisa que eu queria trazer aqui é essa questão mesmo da lei de atração, né? Da lei de afinidade. E é muito interessante essa lei, porque ela não é uma lei rígida, né? Ela faz um movimento. É claro que existe toda a lei de Deus, ela cumpre um papel importante. Então, às vezes, a mesma lei que gera atração, ela pode gerar repulsa. E por que eu estou dizendo isso, né? Quando as pessoas falam assim, nossa, quando eu me casei com você, você era de um jeito, e agora você é outra pessoa, porque a tendência do ser humano, e é bom que isso aconteça, isso seria o ideal, é que ele evolua. Então, numa encarnação, é bom que um casal que se conheça, por exemplo, com 20 anos, quando tiver 10 anos de casado, 20 anos de casado, eles não sejam mais os mesmos, né? O problema,
Aí tem a lei de afinidade, a lei de atração. Estou trazendo essa questão aqui da relação do casal, porque eu acho que ela é mais fácil de entender. Mas a gente pensa isso em todas as dimensões da vida. Então, o que acontece? Existe uma lei de atração. Em um determinado momento, fazia sentido. As coisas casavam, estavam ali juntas, né? Um se atraiu ao outro por afinidade de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos, então teve essa afinidade. Se ao passar do tempo, um vai crescendo e o outro permanece no mesmo lugar, essa mesma lei de afinidade, ela se torna uma lei de repulsa também, né? Chega um momento que, às vezes, por exemplo, você está num trabalho, nossa, era o sonho da minha vida, era tudo que eu queria, e aí chega um momento que você fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Que isso tem sentido para a minha vida? Por quê? Exatamente por causa disso, essa lei agindo sobre nós mesmos e sobre aquele ambiente que a gente está circundado dele, né? Então, assim, eu estou dizendo isso hoje até para que a gente possa refletir, né? Não é algo, assim, fora da lei de Deus quando isso acontece. Não é que eu estou sendo negligente, mas às vezes a gente precisa refletir um pouco, né? Então, por exemplo, às vezes acontece de eu não querer ficar mais num trabalho, né? Às vezes a gente se cobra demais com relação a isso. Ah, será que eu não estou cumprindo a minha missão? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar, né? O que está me causando essa repulsa de ficar aqui, nesse desejo que antes era tão intenso e agora não existe mais, né? Pode ser esse distanciamento de valores, né? De convicções. Então, às vezes, a gente também vai se conhecendo através do outro. Às vezes, o outro vai se mostrando de uma forma tão diferente, né? Às vezes, o outro se torna tão melhor do que a gente fica incomodado de estar ali junto daquele outro, né? E o contrário também, às vezes a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, e aquele outro passa a não ter, igual a gente falou semana passada no estudo, né, que ele cita aqui, que o perispírito faz isso também, né? Ele vai dimensionando em que lugar do universo que a gente vai estar, né? E o perispírito, ele tem que ter essa conexão, né? Ele não faz, eu não sei, né, quem não assistiu o capítulo da semana passada, volta lá para assistir, que a gente estava falando, né, do corpo físico, o perispírito e o eu espírito, né? Então tem que ter essa liga, que é o perispírito, né? Então, quando a gente olha aqui, agora, vocês estão vendo aí na tela, é isso aqui, ó. É como se só tivesse o corpo físico, né? Mas não tem as outras dimensões também, que é o perispírito e o eu, né? O espírito. E para eu estar em determinado lugar do universo, o meu perispírito ele tem que estar condizente com aquilo ali, né? Então, é ele que vai determinar, através do peso do meu perispírito, peso atômico, eu vou para um mundo mais evoluído ou menos evoluído. E isso também se dá nas relações, né? No mesmo planeta, onde, teoricamente, todos teriam o mesmo peso, mas tem uma variação muito grande, né? Vamos pensar no espectro. Existe uma variação grande aqui, né? De espíritos. Mas existe também uma limitação. Então, ó, no planeta de provas e expiações pode ter espírito dessa qualidade até essa, no máximo. Fora disso, não habita mais aqui. Ou para mais ou para menos, tem que estar em outro tipo de mundo. Nessa variação aqui, o meu perispírito, ele pode ter uma repulsa com relação ao perispírito de outro, ou pode ter uma afinidade, né? Então, é isso que nos aproxima e nos distancia.
que é esse último item que o Leon Denis traz aqui, né? Dentro desses princípios da doutrina espírita, essa lei do progresso ela é muito importante da gente entender, que ela funciona assim também. Existe a lei de causa e efeito, mas existe a lei de atração, a lei de afinidade, por isso que ele fala de gravidade, né? Isso é importante. Perfeito. Então, eu vou continuar lendo aqui. Tais são os ensinos que o Espiritismo experimental nos traz. Não são todos, senão os do cristianismo primitivo, desprendidos das formas materiais do culto, despojados dos dogmas, das falsas interpretações, dos erros com que os homens velaram e desfiguraram a filosofia do Cristo. A nova doutrina, revelando a existência do mundo oculto, invisível, não é tão real, tão vivo como o nosso, abre ao pensamento humano horizontes diante dos quais ele hesita ainda porque fica atônito e deslumbrado. Mas as relações que essa revelação facilita entre os vivos e os mortos, as consolações, as animações que daí decorrem, a certeza de que encontraremos todos esses a quem supunhamos perdidos para sempre, de que recebemos deles os supremos ensinos, tudo isso constitui um conjunto de forças incalculáveis, de recursos morais que o homem não pode esquecer ou desprezar sem incorrer em penas. Entretanto, apesar do grande valor dessa doutrina, o homem do século, profundamente cético, imbuído de preconceitos, não lhe teria ligado importância se os fatos não viessem corroborá-la. Para abalar o espírito humano superficial, indiferente, eram necessárias as manifestações materiais estrondosas. Eis porque do ano de 1850, em meios diferentes, móveis de toda espécie foram agitados, soaram fortes pancadas nas paredes, corpos pesados se deslocaram, assim contradizendo as leis físicas conhecidas, mas após essa primeira fase grosseira, os fenômenos espíritas tornaram-se cada vez mais inteligentes. Os fatos psíquicos, do grego psique, alma, sucederam às manifestações de ordem física, médiuns escreventes, oradores sonâmbulos, curadores se revelaram, recebendo mecânica ou intuitivamente inspirações cuja causa estava acima deles. Aparições visíveis e tangíveis se produziram, e a existência dos espíritos tornou-se incontestável para todos os observadores que não estavam obcecados por ideias pré-concebidas. Assim, apareceu à humanidade a nova doutrina, apoiada, por um lado, nas tradições do passado, na universalidade dos princípios que se encontram na origem de todas as religiões e da maior parte das filosofias. Pelo outro, nos inumeráveis testemunhos psicológicos, nos fatos observados em todos os países, por homens de todas as condições. Coisa notável, essa ciência, essa filosofia nova, simples e acessível a todos, livre de todos os aparatos e formas de culto, essa ciência apresenta-se mesmo na ocasião propícia, em que as velhas crenças se enfraquecem e se esboroam. No momento em que o sensualismo se espalha qual praga imensa, quando os costumes se corrompem e os laços sociais se afrouxam, quando o velho mundo erra em aventuras,
sem freio, sem ideal, sem lei moral, como um navio privado de leme, flutuando a matroca. Então, aqui, eu queria chamar a atenção para algumas coisas, né, que o Leon Denis vai trazer. Primeiro, ele fala, né, não são outros, senão os experimentos trazidos pelo Espiritismo, os ensinos, melhor dizendo, os do cristianismo primitivo. E por que ele usa esse termo? E por que ele é tão importante, né? Olha que coisa interessante. Ele trazer para o Espiritismo essa conceituação de cristianismo primitivo. Porque nós sabemos, né, sem criar ilusões aqui, que o cristianismo ele foi criado pelos homens depois da vinda de Jesus Cristo ao planeta Terra. E, por ter sido criado por homens, ele foi deturpado. Então, o que a gente tem? A gente tem um evangelho, ou vários evangelhos, que representam o Novo Testamento, que foram escritos por homens que conviveram, alguns com Jesus, outros com Paulo, outros com Maria, e a partir dessa convivência, eles foram trazendo os relatos. Só aí já dá para perceber que pode ser que algumas coisas ali estejam um pouco ou floreadas, ou mais trazidas de conformidade com a percepção daquele que escreve. Porque Jesus, assim como Buda, ele não deixou nada escrito, né? Interessante que a gente vai vendo, né? Sócrates não deixou nada escrito, Buda não deixou nada escrito, Jesus não deixou nada escrito. São entidades, né? São seres que realmente eles tinham muito a fazer, né? Então, por isso que eles não tiveram tempo de escrever. Mas eles vieram para exemplificar. Então, quem foi tocado é que conseguiu transcrever ali em que eles foram tocados, né? Então, o que era o cristianismo primitivo? Era a essência do cristianismo. Era aquela convivência muito próxima de Jesus, né? Então, a gente fala que os primeiros cristãos são aqueles lá do início, né? Do século I depois de Cristo, século II. Então, a gente vai ler lá os Atos dos Apóstolos. A gente vai entender o que representava o cristianismo, né? Primitivo. Primitivo, não deturpado, né? Nesse sentido, primitivo de ser puro, de ser da forma como Jesus ensinou, porque estava muito ali no calor ainda do tempo, né? Então, Leon Denis traz isso e a gente corrobora com essa ideia, né? Mas não quer dizer que o espírita é o cristão perfeito. Muito pelo contrário. A gente precisa lutar todos os dias contra as nossas imperfeições. Até para que a gente não fique num patamar de superioridade, cometendo os equívocos que vários cristãos já cometeram ao longo da história, né? Mas quando ele traz essa questão do cristianismo primitivo, é porque ele ainda não tinha sido deturpado pelo homem. E o ideal é que esses ensinos do espiritismo também tenham essa essência. Mas a gente sabe que tem coisa que já, né, já não está muito, assim, em comunhão, já tem, né, vamos dizer assim, já tem críticas dentro do próprio movimento espírita, né, de um querer fazer de um jeito, outro querer fazer de outro, e pessoas achando que Allan Kardec está desatualizado, e outras achando que, né, assim, algumas coisas não condizem mais. Então, assim, é um pouco isso que eu acho que ele traz aqui, que eu queria chamar a atenção, né.
Realmente isso que você falou aí traz a gente pensar aqui na individualidade, né, do espírito, do progresso individual, buscando progresso. Nós já falamos isso nos estudos aqui dos outros capítulos, buscando o progresso coletivo. Então, a partir do momento que Jesus trouxe para a gente o evangelho dele, através dos exemplos, né? Você mesmo disse que ele não escreveu, não deixou nada escrito, quem escreveu foi após, né? E então, essa individualidade, os espíritos vendo que era necessário, que isso envolvia muita gente, os ensinamentos de Jesus. Então tem espíritos que não são tão elevados. E eles começaram a ver isso aí, aonde vem a deturpação, igual você falou, do cristianismo primitivo. Imagina só se não tivesse essa deturpação. Mas aí a gente vê que a lei de Deus permite isso, esse envolvimento. É igual a gente fala hoje da internet, né, das redes sociais, que espalham fake news por interesses individuais de espíritos que estão aqui encarnados hoje na Terra. Então isso começou a acontecer quando eles perceberam, esses espíritos perceberam que isso envolvia muito, isso levava a uma coisa, a uma harmonia universal, né? Os ensinamentos de Jesus, que eles, infelizmente, eles aproveitaram, viram que aquilo poderia dar outro resultado. Aí veio essa confusão que a gente tem hoje aí, né? Igrejas ricas, todo mundo só pensando em poder e dinheiro. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E é interessante que o Leon Denis vai descrevendo, né? Ele faz meio que uma cronologia de como que o Espiritismo surgiu e o quanto que cada etapa foi importante. Porque às vezes a gente, né, principalmente quando a gente entra no movimento espírita, a gente começa a estudar a doutrina, a gente fala, nossa, mas quanto tempo perdeu, né? Por que tinha lá as mesas primeiro fazendo barulho, aí depois vinha uma cestinha, colocava uma caneta ali para escrever, por que já não pegou e o homem escreveu? Tudo tem seu tempo, né? E a gente, olhando isso aqui, a gente vai vendo que ainda hoje, ainda existem aqueles que querem provas ainda, né? Ah, vocês estão falando que existe comunicação com o mundo espiritual, então qual que é a prova? Existe vida após a morte? Qual que é a prova? Existe espírito? Me prova. Tem gente que até hoje está ligado só no fenômeno, né? Não consegue perceber a beleza da própria existência, né? Essas pessoas não vão ser convencidas agora, e nem por fenômeno nenhum, né? Então, tudo tem o seu tempo. Esse tempo aqui era para que os grandes nomes da ciência da época, porque outro dia eu assisti um grupo conversando, eu achei bem coerente o que eles falaram assim, olha, se o Espiritismo tivesse nascido hoje, com a ciência que nós temos hoje, ele não teria prosperado. Então, ele nasceu no tempo certo, com a ciência certa. Porque a ciência de hoje, com todo o recurso que ela tem, ela ainda é mais cética ainda do que antes. Então, aqueles nomes que a gente viu ali, né, Charles Richer, o próprio Russell, William Crookes, e todos aqueles nomes que a gente viu no capítulo anterior, eles foram também fundamentais, porque eles eram pessoas do meio acadêmico, que se debruçavam para estudar a ciência de forma séria, com metodologia, e aí eles corroboraram com a ideia de Kardec, né, com os métodos que Kardec utilizou.
Então, assim, tudo aconteceu no tempo certo, da forma certa, e não foi ao acaso, né? Para isso tudo acontecer, teve um trabalho grande do mundo espiritual, um trabalho sob a permissão de Deus também, que é outra coisa que a gente precisa retomar, né? A gente acha que as coisas acontecem de uma forma aleatória. As coisas não acontecem de uma forma aleatória. Elas acontecem dentro de um planejamento. A minha vida acontece dentro de um planejamento. A vida da minha cidade tem um planejamento, do meu estado, do meu país, do planeta onde eu reencarno, do continente onde eu reencarnei. Isso tudo, para cada um desses elementos, tem que ter um planejamento cada vez respaldado por espíritos mais superiores, até chegar a Deus, que tem que dar permissão para isso tudo acontecer. Então, a gente às vezes se equivoca muito nisso, né? Da gente achar que as coisas acontecem de forma aleatória, e não é, né? É verdade. Quando você falou aí na questão de por que perdeu tanto tempo, né? As mesas girantes lá, por que já não começou direto nos espíritos manifestando ou escrevendo, né? Teve todo aquele trajeto ali. Eu lembrei da mensagem que nós lemos ontem no grupo de radiação, acerca de perder tempo quando a gente é jovem. Não é dizer perder tempo, porque a gente aprende, né? A gente está sempre aprendendo com a vida, com a encarnação, é onde a gente guarda no perispírito da gente tudo aquilo que a gente passou, os sofrimentos, por que a gente sofreu, né? Essa coisa toda. Então, são aprendizados e evolução. A importância da gente trazer o jovem para o espiritismo, para ele já despertar bem antes daquilo, igual foi o meu caso, que eu despertei bem mais tarde. Só quando o sofrimento bateu muito que eu fui despertar para o espiritismo. Então, só estou falando isso aqui para deixar para quem for assistir, da importância de a gente trazer os nossos jovens para a doutrina espírita, para a evangelização, etc. E eu acho que vale a pena reforçar essa ideia, que a mensagem de ontem, ela traz isso, é perder tempo, sim. A gente pode aprender sem causar esse transtorno todo que a gente às vezes causa. O próprio Leon Denis está falando aqui, eu estava procurando aqui, mas nesse item que eu li, ele falou uma coisa sobre o sensualismo, né, da época, porque ele diz, né, desses fenômenos acontecendo dentro desse campo vibracional que era o que corrompia aquela época, né, o sensualismo exacerbado. E nos nossos tempos, trazendo isso para a nossa atualidade, eu acho que esse exagero da questão sensual mesmo continua, está até mais agravada, e ainda tem um outro elemento que é o campo da viciação, do uso de drogas. Então, a gente tomar cuidado com isso mesmo, porque a gente pode perder tempo na encarnação com essas questões morais que ainda nos afetam. E é perder tempo, sim. Não acredito que a gente venha para fazer aprendizados nessa área. A gente vem para causar transtorno quando a gente se propõe a fazer determinadas coisas, né? E às vezes a gente passa muito tempo e continua sem aprender as coisas que a gente precisa aprender, né? Sejam elas quais forem. Cada um tem que fazer um exame de consciência e falar onde eu estou continuando a errar, aonde que eu continuo cometendo os mesmos erros. E aí, tanto eu, quanto você, quanto quem quiser, quem estiver ouvindo a gente posteriormente,
provavelmente vai encontrar um ponto aonde já poderia ter se melhorado, mas continua se equivocando. Isso também é perder tempo. Nós estamos brincando de reencarnação aqui, né? Então não adianta a gente vir para cá, nem eu, nem você, nem quem quer que seja, para falarmos coisas bonitas, se a gente não vivencia no nosso dia a dia, né? Fica algo hipócrita, né? Essa palavra ela é muito usada. Jesus, até com toda a bondade dele, quando ele quis dizer para a gente, abre o olho que você está perdendo tempo, ele falava, hipócritas, até quando permanecerão dessa forma, né? Então, essa palavra, ela precisa falar alguma coisa para a gente também, né? Nesse sentido. Eu vou ler aqui o finalzinho, né? E aí depois a gente comenta esse finalzinho que está faltando. Qualquer observador refletido não desconhecerá que a sociedade moderna atravessa uma crise temerosa. Profunda decomposição a corrói surdamente. O amor do lucro e o desejo dos gozos tornam-se dia por dia mais aguçados, mais ardentes. Deseja-se possuir a todo custo. Todos os meios são bons para se adquirir o bem-estar, a fortuna, o único alvo que julgam digno da vida. Tais aspirações só poderão produzir estas consequências: o egoísmo inexorável dos felizes, o ódio e o desespero dos infortunados. A situação dos pequenos, dos humildes, é dolorosa. E estes, muitas vezes atirados às trevas morais, onde não vislumbram uma consolação, buscam no suicídio o termo de seus males. Por uma progressão gradual, o número dos suicidas, que no ano de 1830 era 1.500, calculando-se só os da França, foi se elevado cada vez mais, até atingir atualmente mais de 8.000. O espetáculo das desigualdades sociais, os sofrimentos de uns em oposição às alegrias aparentes, às satisfações sensuais, à indiferença de outros, esse espetáculo atiça no coração dos deserdados um ódio ardente. A reivindicação dos bens materiais já se acentua. Organizem-se essas massas enormes de entes humanos, levantem-se e o velho mundo será abalado por convulsões terríveis. A ciência é impotente para conjugar o mal, erguer os caracteres, curar as feridas dos combatentes da vida. Na verdade, as ciências da época apenas tratam de assuntos superficiais da natureza, reunindo fatos, obedecendo ao espírito humano uma soma de conhecimentos sobre o objeto que lhe é próprio. É assim que as ciências físicas se enriquecem prodigiosamente desde meio século. Mas esses trabalhos esparsos são deficientes em concatenação, unidade e harmonia. A ciência por excelência, esta que da série de fatos deve remontar à causa que os produz, essa que deve ligar, unir as ciências diversas em grandiosa e magnífica síntese, fazendo despontar uma concepção geral da vida, fixar novos destinos, desprender uma lei moral, uma base de melhoramento social. Essa ciência universal e indispensável não existe ainda. Se as religiões agonizam, se a fé velha desaparece, se a ciência é impotente para fornecer ao homem o ideal necessário, a fim de regular sua marcha e melhorar as sociedades, ficará tudo por isso em situação desesperada? Não, porque uma doutrina de paz, de fraternidade e progresso desce a este mundo perturbado e vem apaziguar os ódios selvagens, acalmar as paixões, ensinar a todos a solidariedade, o perdão, a bondade.
oferece à ciência essa síntese desejada, sem o que ela permaneceria estéril para sempre. Triunfa da morte e, além desta vida de provações e males, abre ao espírito as perspectivas radiosas de um progresso sem limites na imortalidade. Diz a todos: vinde a mim, eu vos animarei, vos consolarei e vos tornarei mais doce a vida, mais fáceis a coragem e a paciência, mais suportáveis as provas. Povoarei de bastante claridade o vosso caminho escuro e tortuoso. Aos que sofrem, dou a esperança. Aos que procuram, concedo a luz. Aos que duvidam e desesperam, ofereço a certeza e a fé. Diz a todos: sede irmãos, ajudai-vos, sustentai-vos na vossa marcha coletiva. Vosso alvo é mais elevado que o desta vida material e transitória, pois consiste neste futuro espiritual que deve reunir-vos todos como membros de uma só família, ao abrigo da inquietação de necessidades e males inumeráveis. Procurai, portanto, merecê-lo por vossos esforços e trabalhos. No dia em que for compreendida e praticada essa doutrina, fonte inesgotável de consolações, a humanidade será grande e forte. Então a inveja e o ódio ficarão extintos. O poderoso, sabendo que foi fraco, e pode tornar a sê-lo, que a sua riqueza deve ser considerada como um empréstimo do Pai comum. Tornar-se-á mais caritativo, mais afável para os seus irmãos desgraçados. A ciência completa, fecundada pela nova filosofia, expedirá as superstições, as trevas. Não mais haverá ateus ou céticos. Uma fé simples, grandiosa, fraternal, se estenderá sobre as nações, fará cessar os ressentimentos, as rivalidades profundas. A terra, desembaraçada dos flagelos que a devoram, prosseguindo sua ascensão moral, elevar-se-á cada vez mais à escala dos mundos. Então, ele traz questões aqui sociais, né? Leon Denis, ele é tão criterioso, ele é tão cuidadoso, que ele vai trabalhando não a questão religiosa, porque o espiritismo, ele é muito mais do que isso, né? Então, ele vai trazendo questões aqui sociais, né? O quanto que moralmente a gente precisa se modificar, né? O amor pelo dinheiro, o excesso dos lucros, o sensualismo, e ele fala aqui, né, do problema que a França já enfrentava naquela época, que é o suicídio, né? Imagina hoje, aquela época ele já alertava para isso, né? E nada foi feito, melhor dizendo, não vamos dizer nada foi feito, né? Mas a gente vê que a situação se agravou, ela não melhorou, né? Quer dizer, insistem em continuar não olhando para questões sociais, inclusive dentro do próprio movimento espírita, né? É importante quando esses nomes trazem essas questões, que a gente fique atento, que são chamamentos para que a gente possa também tomar consciência de que ele não está falando aqui de uma religião, ele está falando de um conjunto de ações que precisam ser feitas por cada indivíduo, primeiro cuidando de si, da sua moralidade, da sua reforma íntima, e depois olhando também para as relações sociais, o quanto que elas são importantes, né? Então, ele fala, olha, o espetáculo das desigualdades sociais, os sofrimentos de um e oposição a alegrias aparentes de outros, né? E eu achei isso muito importante, né? E uma questão aqui que eu queria trazer, né?
A espiritualidade, ela é uma dimensão do ser humano, ela é uma dimensão intrínseca de cada um. Acreditando ou não, a espiritualidade, ela faz parte do ser, ela não é algo à parte, né? Então, a religião, ela pode representar a espiritualidade? Pode, mas ela não é a espiritualidade. A espiritualidade é muito mais complexo do que isso, né? Então, assim, quando a gente vai falar dos jovens, né, é importante que eles tenham consciência de que eles têm uma dimensão espiritual e que essa dimensão precisa ser trabalhada, precisa ser olhada e cuidada. E o que a gente vê são jovens adoecidos hoje. E adoecidos porque não estão tendo contato com essa dimensão espiritual. E eu volto a dizer, nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando de espiritualidade, né? É também do cuidado consigo, do cuidado com o outro. E aí a gente precisa entender que, sem cuidar dessa dimensão, nós somos seres adoecidos. Então, assim, quando a gente negligencia essa dimensão tão importante que é a espiritualidade, a gente está negligenciando a possibilidade de transcender para esse eu real, que é o eu espiritual, né? Então, assim, queria trazer só uma consideração aqui, né? Eu fui lendo aqui, eu lembrei, o Chico, ele tem uma frase muito importante, né? Que ele fala assim: se Kardec tivesse falado que fora da religião não há salvação, provavelmente eu não seria espírita, eu não estaria aqui com vocês hoje. Graças a Deus que ele falou, fora da caridade não há salvação, né? Então, eu acho que o que Leon Denis traz aqui para a gente é isso, né? É para a gente começar a olhar para a gente com mais verdade, para que a gente possa mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, as nossas deficiências morais. Esse capítulo, para mim, ele foi muito importante, né? Vai me trazer muitas reflexões para a minha vida, né? E ele escreveu esse livro em 1885. Aí ele já vem falando isso tudo aí, né? Prevendo tudo aí. Naquela época ali já estava um transtorno socialmente falando. O egoísmo, né? A sensualidade. Então, deixa eu só entrar no eixo que eu queria falar aqui. Quando ele fala aí na fé simples. Quando ele fala na fé simples, ele está querendo dizer o seguinte: todo mundo com um propósito, mas ele nunca deixa de falar na coletividade. Então, o nosso progresso é fazer o bem. Você tem que fazer isso. Essa fé simples, o espiritismo, essa doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, a gente entende isso, que é o progresso da coletividade, da humanidade, a Terra. A Terra vai progredir, ela está progredindo agora. É para tirar essa coisa que realmente, de quando ele escreveu até hoje, são coisas, falando da religião, que se dizem cristãs, que o cristianismo é você trabalhar para o bem comum, para você poder progredir coletivamente, para a gente chegar à harmonia do universo. É isso tudo. Esse é o objetivo de Deus, de ter criado a gente, de ter criado tudo. A criação de Deus, o objetivo é esse. É a evolução. Que a gente possa chegar perto dele, né? O homem deturpou de tal forma que é só ostentação.
Então, quando ele fala dessa coisa da igreja, nós estamos falando da religião, né? Ela foi deturpada, totalmente deturpada. E o Leon Denis mostra para a gente aí a simplicidade da coisa. É só buscar o bem comum, né? Para quê? Para a gente poder sair dessa confusão que a gente se colocou, que é o egoísmo, que é esse negócio só do poder, de querer dinheiro, vida mansa, sem sofrimento, e acaba piorando mais as coisas do espírito, né? Então ele mostra para a gente, nessa conclusão, a simplicidade de como agir, de como a gente deve fazer. É simples assim. Não tenta buscar uma coisa assim que vai... Uma coisa estrondosa, como diz o negócio das mesas girantes, né? Teria que ter essa coisa estrondosa para chamar atenção na época. Hoje é diferente. Então vamos ser simples. Vamos pensar no bem comum. Se eu estou indo, vamos levar quem a gente puder junto com a gente. Isso é que Jesus veio trazer para a gente aqui. É o que eu tirei desse finalzinho aí. Muito bom. Hoje, então, nós ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta, então, para dar continuidade. Então tá bom. Pode encerrar, Rosmar? Sim. Só deixando aí, mais uma vez, o nosso agradecimento às pessoas que vão assistir esse vídeo depois aí. E falando nessa coisa do jovem que eu falei hoje aqui, lembrar vocês que a gente tem no Centro Espírita Virtual, Fraternidade Maria de Nazaré, uma mocidade espírita, que é a Mocidade Espírita Eurípides Barçanufo. É de 15 em 15 dias, quinta-feira, às 19h30. Quem tiver um jovem em casa aí que queira participar, ele será muito bem-vindo. Então vamos orar. Agradecidos sempre. Pedimos a Deus, Jesus, Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que abençoe todos os lares representados neste encontro de hoje. Que nós possamos estar novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo dessas obras que Leon Denis deixou para a gente, a quem também nós agradecemos muito. Mais uma vez, agradecidos por tudo, que assim seja. Que seja.